Boa noite. Bem-vindos à casa do advogado da subseção da OAB São Bernardo do Campo. Saudamos as autoridades aqui presentes e convidamos para compor a mesa o ilustríssimo presidente desta casa, Dr. Luiz Ricardo Davanço. Convidamos também a vice-presidente dessa subseção, doutora Lídia Martins Porfírio. Também convido para compor a mesa o ex-presidente desta subseção, doutor Nevino Antônio Rocco. Representando a nossa Comissão de Direitos Imobiliários, que é a organizadora deste evento, convido para compor a mesa o estimado presidente da comissão, Dr. Douglas Bom Penteado. Representando também a nossa Comissão de Direito Imobiliário, convido a doutora Fernanda Campos. Registro aqui também a presença do nosso tesoureiro, Dr. Elias de Paiva. O tema desta palestra é Testamento, aspectos teóricos e práticos, de convenção de arte, que será apresentada pela ilustre doutora Jussara Cifrone Modanese, que é 17ª tabelião de notas de São Paulo, diretora do Colégio Notarial do Brasil, autora de livros e artigos. Doutora Jussara, com grande satisfação, convidamos para integrar a nossa live. Senhoras e senhores, neste momento convido a todos para ouvirmos de pé a execução do hino nacional. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, impávido poço, que o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre o Brasil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
Estando composta a mesa, passo a palavra ao Dr. Luiz Ricardo Damasio. Boa noite. Boa noite. Sob inspiração e proteção de Deus, damos aberta mais uma palestra da Ordem dos Advogados do Brasil de São Bernardo do Campo. Gostaria de saudar a mesa diretora dos trabalhos, à minha esquerda aqui, Dr. Antônio Levino Rocco, né? Ele que foi presidente da nossa subseção nos idos anos de 1978 e falou que todo advogado é um estagiário, está sempre aprendendo, e ele veio aqui aprender um pouquinho sobre testamento nessa noite. Seja muito bem-vindo, o senhor que sempre fez muito pela Ordem dos Advogados do Brasil. Saúdo também a nossa palestrante da noite, na nossa ponta direita ali, a doutora Jussara, com certeza conhecedora do assunto, expert, e nós temos certeza que a senhora trará muitos conhecimentos para a advocacia, para os advogados, a quem eu saúdo nesse instante, aos estagiários, estagiárias, advogadas, estudantes de direito, acadêmicos. Então, muito obrigado pela presença e se dispor, né, a distribuir conhecimento. É isso aí, não adianta só guardar conhecimento, né, distribuir. Muito obrigado, doutora Jussara. Saúdo também a doutora Fernanda Quemos, que é membro da Comissão de Direito Imobiliário, e nós, da diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, estamos felizes, doutora Fernanda Quemos, com a Comissão de Direito Imobiliário, porque as comissões, elas que fortalecem a subseção, que fortalecem a diretoria que já foi composta pela doutora que está aqui conosco, que foi advogada do ano, né? Ó, que maravilha lá, sorridente. Poderia até estar aqui compondo a mesa conosco, mas ela falou: vim aqui para aprender. A doutora Flávia de Fava Ligrotti é sempre muito bem-vinda, a diretora, e a doutora Flávia sabe que é importante nós termos comissões fortalecidas, assim como a Comissão de Segurança Pública, aqui representada pela Dolores Zacarias, que está aqui presente. Amanhã, para quem tiver oportunidade, estaremos aqui a partir das 19 horas, através de uma discussão, um debate sobre segurança pública, né? Segurança pública pede socorro, ações e soluções que nós encaminharemos para as autoridades. Então estão todos convidados, através do trabalho da doutora Zacarias, que está aqui. Gostaria de agradecer, viu, a iniciativa, viu, doutora Dolores? Com certeza vai ser muito bom para a nossa sociedade da região a palestra de amanhã. Assim como também a doutora Sandra Jacubavicius, que está aqui, ela que é presidente da coordenação regional da OAB de São Paulo, da nossa região aqui, da mulher advogada. Tão importante essa comissão da mulher advogada, a doutora Sandra Jacubavicius aqui presente. E essa comissão de direito imobiliário, ela tem sido uma das melhores comissões da atual gestão. Isso é muito importante, já ecoa na nossa comunidade jurídica o trabalho que vem sendo desenvolvido, e a gente sabe que é mercê da sua dedicação, doutora Fernanda Quemos, assim como da nossa mestre de cerimônias hoje, a DOC, né, emprestada aí, a doutora Ivana, que realmente tem colaborado muito também com a Comissão de Direito Imobiliário. E, lógico, não poderia saudar e agradecer ao idealizador dessa comissão, o presidente da comissão, Dr. Douglas Bauer Penteado, que tem realmente feito um trabalho muito legal. E é lógico que hoje a casa não está lotada. Eu sou São Paulino, em regra, São Paulino também não lota estádio, né? É assim, mas é uma qualidade, e o tema é maravilhoso, a palestrante é excelente, né? A casa nem sempre está cheia, assim como a lua nem sempre está cheia, mas nem por isso a lua deixa de brilhar. E para que o nosso evento brilhe ainda mais, feitas as saudações por mim, presidente, eu passo a palavra à nossa vice-presidente, Lídia Martins Porfírio, para que possa fazer a sua saudação pessoal, abrilhantando ainda mais este evento. Com a palavra, então, a nossa vice-presidente, doutora Lídia Martins Porfírio. Olá, gente, boa noite. Mais uma vez agradecendo aqui a presença de todos e parabenizando aqueles que deixam seus lares, os capítulos finais da novela, para vir aqui aprender um pouco mais, estreitar os seus conhecimentos, seu network, conviver, não é mesmo? Hoje uma coisa tão demodê, que é estar junto com outras pessoas no mesmo ambiente, né? Fazendo a mesma coisa que não seja teclando no celular.
Então, parabéns para todos, sejam bem-vindos, participem, divulguem. Amanhã as fotos estarão na página da OAB SPC Oficial, que também repassaremos para a comissão colocar na página delas também. E as meninas que estão providenciando aqui, efetuando a gravação do evento também, que depois ficará disponível para todos vocês, também para que assistam, repassem para seus amigos, que também assistam. E da próxima vez, quiçá, doutora Jussara, já fica o convite aqui para voltar, com outros temas, eles venham também, né, e engordem aqui o nosso público nessa tarefa tão árdua nossa, que é manter-se atualizado o tempo todo. Sejam bem-vindos, viu? A página, então, OAB SPC Oficial. Importante também, pessoal, nós temos uma pesquisa de qualidade nas cadeiras. E essa pesquisa de qualidade serve também para que a OAB São Paulo verifique o desempenho e a avaliação de vocês a respeito tanto do tema quanto da palestrante. Isso também é muito importante. Quem puder preencher também, pode preencher e depois deixar com a Tamires. Certo? Muito obrigada a todos, uma boa palestra. Bom, boa noite a todos. O que dizer, né, depois de uma explanação tão perfeita do Dr. Davan, doutora Lídia, meu agradecimento ao Dr. Rocco, fico lisonjeado em fazer parte de uma mesa tão seleta, a doutora Fernanda Quemos, que realmente tem feito muito e muito para que todo evento, toda palestra, todo seminário seja um sucesso. E nada melhor do que ter escolhido a doutora Jussara, onde eu, nesse momento, meus sinceros agradecimentos por ter aceito o convite e falar de um tema que eu vou até me penitenciar aqui. Para mim, é sempre um tema meio fechado, tem um testamento fechado, né, doutora? Então a gente acaba deixando de lado essa parte do testamento, vamos logo para uma doação, coisa que o valha. Por quê? Porque nós costumamos trabalhar uma população média, baixa, ninguém vai fazer o testamento Silvio Santos, aquela coisa toda, né? Está perto, está bem perto, Silvio Santos perto, não tem jeito, né? É a ordem natural das coisas. Então, o que falar? A doutora Jussara, uma pessoa de alto conhecimento, que possui vários artigos, vários livros, está frente a frente no seu dia a dia, enfrentando diversas situações. Então, eu só peço que ela empreste um pouquinho do seu conhecimento, traga para nós aqui nesse momento, como a doutora Lídia muito bem disse, muito difícil hoje você ter um coletivo, né? Você pode ter em grupos de Zap, aquela coisa toda, Facebook, tudo é coletivo, mas ninguém está assim realmente no dia a dia, cara a cara, visualizando. Então vamos procurar aproveitar todo o conhecimento, suguem bastante o conhecimento do doutor Jussara, que eu também farei o mesmo, né? Vou sugar bastante. Como disse o Dr. Rocco, sempre aprendendo, somos eternos estagiários, então vamos aprender cada vez mais. Doutora Jussara, espero que tenha um bom momento conosco aqui e seja muito bem-vinda. Agora eu peço para a doutora Fernanda Quemos, entregar o certificado à doutora Jussara. Boa noite a todos. E agora eu vou ler, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, por seu Departamento de Cultura e Eventos, certifica que a doutora Jussara Citrone Modanese proferiu a palestra sobre o tema Testamentos, Aspectos Teóricos e Práticos e Convenção de Haia. Muito obrigada, doutora. Obrigada. Bom, feitos os pronunciamentos, os membros da OAB podem ficar à vontade
se assim quiserem, para ocupar as cadeiras aqui na frente. Também gostaria de comunicar aos participantes que as questões a respeito do tema da palestra devem ser anotadas no formulário que os senhores encontraram sobre os assentos e entregues a um representante da OAB ou membro da comissão. Obrigado. Desculpem a interrupção dos pronunciamentos aqui dos avisos. Continuando. Ainda comunicamos que ao final do evento será realizado um sorteio de 2 bolsas de estudo que foram gentilmente ofertadas pelo Curso da Madre de Jesus, da unidade de São Bernardo do Campo. Para participar do sorteio, é necessário preencher o formulário, o qual será recolhido ao longo do evento. Feito esses avisos, passo a palavra à doutora Jussara para iniciar a sua exposição. Bom, boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu sou tabeliã há 12 anos, né? Eu prestei o 3º concurso em 2005. Eu prestei 13 concursos durante 4 anos, para juíza, promotora, para tudo, né? Depois de 2 anos, quando eles me reprovaram no oral do Ministério Público, comecei a prestar concurso para tudo. E aí abri o cartório, abri magistratura, eu fiz os 2. E já faz 12 anos, né? Que nem parece, mas já faz 12 anos que eu sou tabeliã. Mas antes eu trabalhei durante 5 anos na faculdade no escritório de advocacia. E quando eu me formei, nesses 4 anos que eu prestei concurso, eu advoguei, inclusive no convênio da OAB com a Defensoria Pública, né, com a Procuradoria na época, e eu atendi. Então, assim, eu estou em casa, né, porque eu tive meio que uma bagagem de advogado e agora uma bagagem como tabeliã. É uma alegria muito grande, eu agradeço o convite e a oportunidade. A ideia hoje é comentar um pouquinho sobre o testamento, né? Um pouco da parte teórica e um pouco do que eu vejo no cartório. O testamento, ele é um dos atos mais solenes, né? A doutrina diz, o casamento e o testamento têm mais solenidade. E por que ele tem tanta solenidade, tanta formalidade? Um pouco o aspecto histórico, né? Que sempre foi assim, que é considerado essa solenidade, e também para garantir a vontade do testador, né? Quando eu faço testamento, às vezes eu costumo brincar que eu não quero reclamação posterior, eu não quero ninguém puxando o meu pé depois, né? Então, precisa se assegurar que realmente quem quer aquilo é o testador, não é o beneficiário que veio no cartório, trouxe os documentos e pediu para montar a minuta dessa ou de outra forma. Não, quem tem que querer é o testador. E ele tem que compreender. É muito comum as pessoas chegarem no cartório e falarem assim para mim, eu quero doar o meu imóvel para o meu sobrinho. Aí eu pergunto, mas você quer doar? A senhora vai transferir hoje? Vai ser dele? Não, só depois que eu morrer, né? Então essa é a diferença. Quando eu tenho a doação, eu transfiro o patrimônio hoje, eu deixo de ser dono. Eu reservo o direito de usufruto, direito real sobre coisa alheia. Se for para vender, usufrutuário e não proprietários vendem juntos, né? Qual uma das vantagens da doação? Se eu doar até 2.500 UFESCs, que dá mais ou menos uns 72 mil, eu não pago ITCMD, 4% sobre esse valor. No inventário, a regra é diferente. Então, se eu tenho um imóvel de 100 mil que eu dou para 2 pessoas, 50 cada uma, eu não pago ITCMD. No inventário, esse imóvel será tributado, né? A regra é diferente, então existe isso, mas a doação não volta atrás. Então, geralmente, muitas vezes acontece isso, né? Eu quero doar. Não, eu quero fazer o testamento. Mesmo que a linguagem, na maioria das vezes a pessoa não tem a linguagem jurídica, mas a intenção é essa. Então, o testamento é considerado ato solene. O tabelião aqui em Lavra tem todos os requisitos da lei
E agora o Código Civil, ele também diz que o substituto do tabelião pode lavrar, né? Então, quem é o substituto? É aquele escrevente que o tabelião faz uma portaria, um documento interno no cartório e autoriza a lavrar a escritura, lavrar a procuração e ser o substituto, tá? Deixa eu passar aqui nos slides. Então, na parte do conceito, né, é um negócio jurídico solene, pelo qual alguém, nos termos da lei, dispõe de seus bens, no todo ou em parte, para depois de sua morte. Depois nós vamos ver o porquê do todo ou em parte, mais para frente eu vou comentar. Mas, negócio jurídico, ato unilateral, né? A única vontade que importa para mim é a do testador. O beneficiário, quem recebe o patrimônio nesse testamento, ele se manifesta depois do falecimento, né? Tem um artigo que fala que não se pode dispor de herança de pessoa viva. Então não cabe fazer uma renúncia enquanto a pessoa ainda está viva, né? É o ato de última vontade, vai ser cumprido. O testamento ele tem essa característica, né? Ele é feito hoje, mas ele é cumprido no falecimento. Ele surte efeito depois do evento morte. Então são dois momentos. Ele é revogável, ele pode ser alterado a qualquer tempo, ele pode ser simplesmente cancelado e eu volto para a sucessão da lei, ou pode se alterar fazendo um novo testamento, né? Tem pessoas que falam, você adita testamento? Eu prefiro não aditar. Ainda mais hoje com o computador, que você pega lá a minuta, copia, cola e altera o que prefere, né? Então refaz o testamento. Eu acho que no aditamento, às vezes você pode ter um problema, o que vale desse testamento anterior e o que vale desse outro. E o testador não está mais aqui para dizer qual dos dois, né? Então esse cuidado com esse ato que vai surtir efeito depois que a pessoa não estiver mais para esclarecer. Ele é revogável, ele é solene, né? Nós temos a solenidade, o tabelião tem que conversar com o testador, precisa ver o que é, ouvir o que ele quer, entender se ele compreende o efeito do ato que ele vai praticar, né? Depois essa conversa é feita novamente na presença de testemunhas. Por que eu tenho testemunhas? Elas são consideradas, elas fazem parte da solenidade. A solenidade foi cumprida. A tabeliã entrevistou o testador, conversou com ele na nossa presença, ele estava lúcido, ele compreendeu, era isso mesmo que ele queria. E identificam a pessoa, né? Então a testemunha é tanto como meio de prova, como comprova que a solenidade foi cumprida. E é um ato personalíssimo, né? Às vezes fala, pode tradutor? A pessoa não fala português, ela fala chinês, ela fala inglês só. Pode fazer testamento público com tradutor no ato? Não pode, é personalíssimo, né? Tem que ser o testador. Pode procuração? Também não pode, tem que ser a pessoa. Mas e a pessoa que só fala inglês, que não fala português, que fala japonês? Qual o testamento? Ela tem um particular. Existe outra forma. O testamento público é para em língua nacional, idioma nacional, tá? Então aqui seria os requisitos, né? Aí eu sempre, quando eu começo um testamento, eu sempre gosto de comentar com a pessoa qual seria a sucessão da lei. Então eu sempre pergunto, o senhor tem filhos? Tenho, não tenho. Tem pais vivos? É casado, agora vive em união estável, né, depois da decisão do Supremo? Tem irmãos? Quantos irmãos o senhor tem? Tem sobrinhos? Ok. Então, pela lei, a sucessão do senhor seria essa. Em primeiro lugar, seu patrimônio iria para os teus filhos. Se casado, eu verifico o regime de bens, para ver o que é patrimônio comum e separado em ação. E o que for particular, herança, para o cônjuge concorrer junto, né? Se não tem filhos, tem pais, mãe, tem o pai ou a mãe, avós? Tenho. Então seria assim, não, só tenho cônjuge. Ou tenho 10 irmãos, 8 já são falecidos, tenho 2 vivos. E os 8? Um tem um filho, outro tem 2, outro tem 3. Ok? Então sua herança seria dividida em 10 partes, né? Então eu sempre gosto de comentar o que é a sucessão da lei, porque às vezes já é mais ou menos o que a pessoa quer, né? Outro detalhe em relação à sucessão da lei. Eu tenho os herdeiros necessários. Quem são herdeiros necessários? Agora, no Código de 2002, os meus 3 primeiros incisos. Então, o herdeiro necessário é aquele que tem direito à legítima.
metade do patrimônio do testador. Então eu verifico qual é o patrimônio do testador, metade tem que ser dividido entre descendentes, ascendentes e cônjuges, né? Quando que eu verifico esse patrimônio? No momento do óbito. Então, quando ele morrer, eu vejo que ele tem, soma esse patrimônio e metade eu tenho que entregar para um desses 3 grupos. Ah, e os irmãos, os colaterais? Eles são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. Então, irmãos, tios, sobrinhos, primos, eles podem ser excluídos por testamento, né? Se o testador faz um testamento dizendo tudo que eu tenho fica para uma instituição e ele tem 10 irmãos, os 10 irmãos podem até espernear, mas eles só se eles tiverem um motivo muito forte para anular o testamento, o que não é comum, principalmente testamento público, o juiz manda registrar, cumprir, é muito difícil ser cancelado, né? Então, irmãos, os colaterais podem ser excluídos por testamento. Tem um artigo expresso. Eu vou comentar com vocês também para não perder o raciocínio. Quem que é importante fazer testamento? Aquele que é filho único, né? Eu costumo brincar, filho único, filho de pais que também são filhos únicos. Por quê? Quem são os herdeiros dessas pessoas? Os tios, os irmãos, né? Quer dizer, o nosso que é filho único também. Mas quem que eu tenho que procurar numa linha sucessória? Tios. Tios são irmãos de pai e irmãos da mãe. Eu tenho 2 inventários no cartório parado, que seria da sucessão da lei, porque eu não consigo comprovar quem são os tios. A pessoa já morreu com 80 anos, né? Os tios teriam mais, e aí nós conseguimos comprovar o lado da mãe, mas eu não consigo o lado do pai. Eu não consigo saber se os 4 tios do lado da mãe são só eles, se eu não tenho um quinto, né? Então essas pessoas, até a ideia era deixar para uma sobrinha. Eu falei, mas por que não fez um testamento? Poderia ter feito. Então, sempre esse cuidado, né? Vocês conversam com uma pessoa e ele fala, eu não tenho herdeiros, ou eu tenho 10 irmãos, tenho um único imóvel. Atribui para um, né? É uma hipótese. E essa dificuldade de comprovar quem são os herdeiros da lei. Tá? Então, a sucessão testamentária. Toda pessoa capaz pode dispor. Pessoa capaz. O que eu entendo como pessoa capaz? Além da capacidade civil, que quem tem 16 anos, mesmo que não seja emancipado, pode fazer um testamento. Não é comum, né? Porque o testamento, como o doutor falou aqui, lei da morte. Então ninguém quer fazer porque eu não vou morrer, ou eu não vou morrer tão cedo, então eu não quero nem pensar, não me fala disso, né? Então geralmente uma pessoa de 16 anos não vai pensar, mas quando pode, poderia. E além dessa capacidade civil, ela tem que ter essa capacidade de discernimento, de entendimento do ato que está sendo feito. Pode dispor por testamento da totalidade dos seus bens. Então eu posso ter um testamento em forma de herança, todo o patrimônio será dividido entre João, Pedro e Maria. O que significa isso? Testamento e herança. Quando a pessoa morre, quando o testador falece, eu verifico, ela deixou uma casa, um carro e a conta no banco. Isso tudo soma 300 mil. Cada um tem direito a 100 mil. Como que eu componho esse quinhão de 100 mil para cada um deles? De repente a casa vale 100, o carro, um super carro, vale 120 e a conta bancária é mais 80. Então um fica com a casa inteira, outro com o carro e alguém ainda entra em condomínio um pedacinho, né? Não preciso dividir tudo ao meio. Mas meu testamento então de todo o patrimônio, tudo que eu tenho para 3 pessoas. Posso ainda, dentro de tudo que eu tenho, determinar em forma de legado. O que significa um testamento em forma de legado? Coisas certas. Então o próprio testador determina a partilha. A casa para o João, o carro para a Maria, o dinheiro para o Pedro. Tudo. E se quando ele morrer, ele tem um apartamento que não foi previsto no testamento? O que acontece com esse apartamento? Volta para a sucessão da lei. Então eu tenho, nesse caso, um misto de sucessão testamentária e sucessão legítima. O que eu costumo fazer em testamento? Volta no nosso exemplo. Eu tinha 10 irmãos,
Eu não quero que minhas 4 coisas sejam divididas por 10 para dar um pedacinho para cada um. Eu elejo 3 sobrinhos. Casa para um, carro para o outro, conta bancária para o outro. Eu costumo, claro, se o testador quiser, né? Eu falo o que eu falo, sugiro, mas quem manda é o testador. Colocar uma disposição assim: qualquer outro bem não mencionado nesse testamento deve ser dividido entre os 3. Por quê? Se eu não fizer isso, eu corro o risco de ter, uma conta bancária de R$1.000, e aí por causa desses R$1.000 eu tenho que fazer a sucessão da lei. Então aquilo que o testador quis evitar, de chamar os 10 irmãos, já determinou 3 para receber, por causa de um bem, valor alto, valor baixo, não importa, eu tenho que chamar todos, mesclando a sucessão testamentária com a sucessão legítima. Tá? Então aqui quando o artigo diz totalidade dos seus bens, todo o patrimônio. Lembrando que no conceito de totalidade eu tenho testamento em forma de herança, todo o meu patrimônio para determinadas pessoas, e o testamento em forma de legado, uma coisa para um, outra para o outro e outra para o outro. Tá? Depois eu vou voltar e comentar mais coisas sobre o legado. E aqui parte deles, né? Eu acabei falando. Então, se eu disponho de alguns bens e deixo outros de fora, eu tenho sucessão legítima para esses. A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento. Então, quando nós sempre começamos o testamento assim, compareceu João, solteiro, a profissão, o endereço, né? Declara o testador que é solteiro e não tem filhos. É filho do João e da Maria. Assim, ao dispor sobre seus bens, a legítima será respeitada, os pais herdeiros necessários. Ou é solteiro, não vive união estável, não tem filhos, seus pais e avós já são falecidos, não tem herdeiro necessário e por isso pode dispor da totalidade de seus bens. Nós sempre costumamos perguntar e constar isso no testamento. Se tem herdeiro necessário, a mãe dele tem 90 anos, ele tem 50. Hoje eu faço o testamento, ele tem o herdeiro necessário. O que eu posso dispor nesse testamento? A parte disponível fica para o sobrinho. Se eventualmente no momento do falecimento não tiver mais herdeiro necessário, então todo o patrimônio para o sobrinho. Tá? Dá para prever isso tudo no testamento. São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado. O que seria uma disposição de caráter não patrimonial? Uma nomeação de tutor. Né? Então, uma mãe tem criança 5, 6 anos, doente. Uma vez eu tive um caso assim, o médico, a mãe, ela tinha câncer e tinha 3 crianças, tadinha, assim, pequenininha. E o médico me falou, a senhora fez um documento, procura o cartório para dizer para quem fica, quem vai cuidar dos seus filhos, né? E aí eu fiz esse testamento de nomeação de tutor. Então, o testamento é só para nomear tutor, ele tem um valor até diferenciado, ele não custa nem R$100, é um valor mais baixo do que o outro na tabela, né? Mas existe essa disposição. E às vezes as pessoas não sabem, né? É comum também quem tem filho interditado, para nomear um outro curador. Então a mãe, um irmão é curador da pessoa interditada. Quando o curador falecer, haverá necessidade de substituir esse curador. Então o próprio curador já determina quem ele gostaria que fosse. Claro que haverá um processo judicial, o juiz tem que nomear tudo, mas aí o juiz já vai ver, olha, o antigo curador indicou essa pessoa. E já vai ser um meio de prova, mais um convencimento para o juiz. Testamento ato personalíssimo, dissemos. E aqui diz que extingue 5 anos para impugnar a validade. Capacidade de testar. Esse 1861 é interessante. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento. Nem o testamento do incapaz se valida com a superveniência da capacidade. Então, se hoje o testador é capaz, faz o testamento, daqui a 10 anos ele falece interditado, o testamento é válido, porque quando ele fez, ele tinha capacidade. Se ele tinha 15 anos, faz um testamento e falece maior, aí ele convalida. Tá? E aí, pegando um gancho nesse artigo,
eu tenho a questão do beneficiário. Quem herda? Quem está vivo no momento que o testador morre. Parece uma coisa óbvia. Mas quando você faz arrolamento conjunto, 5 mortos na mesma escritura, aí não é tão simples saber quem herda de quem, quando eu tenho arrolamento conjunto, quando eu tenho direito de representação. Então isso também é interessante, né? Às vezes pega aqueles inventários que o falecimento foi há 10 anos atrás. Quem herda? Quem era vivo há 10 anos atrás, no estado civil que tinha há 10 anos atrás, é que vai receber, tá? Tudo bem que vocês preferem perguntar agora? Deixa no final, tá? Bom, aí as formas de testamento. O testamento público, o cerrado e o particular. Diferença entre os três. O público é feito na presença do tabelião, conversa-se sobre o testamento, o que o testador quer, e é lido na presença das testemunhas. Então todos sabem o conteúdo do testamento. Esse testamento ele fica no livro de notas do cartório. Hoje o acervo do cartório, os livros principalmente, eles são digitalizados. Então eu tenho um arquivo de segurança digital e a folha fica guardada no cartório, no caderno, no livro, né? Aí tem aquela questão, né? Mas o testamento é público. Se eu bater lá no balcão e perguntar se o João da Silva fez um testamento, você vai me dizer? Você vai emitir a certidão? Não mais. Isso foi uma discussão, principalmente aqui no estado de São Paulo. Quer dizer, eu estou falando aqui do estado de São Paulo, desculpa. Aqui no estado de São Paulo teve uma discussão muito grande, porque um tabelião se negou a emitir certidão porque o testador estava vivo. E aí teve um processo na corregedoria, e acho que uns 3 anos atrás houve um provimento, uma alteração nas nossas normas de serviço que regulamenta nossa atividade, e proibiu-se a emissão de certidão enquanto o testador está vivo. Então, como eu emito certidão de testamento hoje? Ou mediante certidão de óbito, a pessoa preenche um requerimento e apresenta a certidão de óbito. A certidão é a cópia do testamento que eu tenho arquivado, né, no livro, é um xerox, uma impressão em um papel de segurança padronizado aqui no estado de São Paulo, e lá na capinha vai constar, 17ª tabeliã certifica, conforme tem tal das normas, que o testamento do livro tal, folha tal, né, o teor anexo. Certidão emitida mediante certidão de óbito do testador, matrícula número tal. Tá? Não se emite mais certidão de pessoa viva. Para o próprio testador, aí ele fará o requerimento, nós vamos pedir a identidade, um procurador, desde que venha com firma reconhecida, ou mediante ordem judicial. Tá? Uma vez eu fiz um testamento, um senhor já faleceu, ele era dono de uma empresa, ele tinha um único sobrinho, e ele deixou as cotas da empresa para 5 funcionários, em proporções diferentes, desde que eles estivessem trabalhando na empresa no momento do falecimento dele, testador. Eu fiz o testamento, no dia seguinte tinha alguém pedindo a certidão desse testamento no cartório. Né? Então eu acho que, para que vai saber agora? Às vezes gera uma confusão porque você fez o testamento, já começam a brigar com a pessoa viva. Então vai cumprir depois que ela morrer? Depois que ela morrer, vocês ficam sabendo o que tem no testamento. Né? Foi uma alteração muito bacana das normas de serviço aqui do estado de São Paulo. Nos outros estados eu confesso que eu desconheço se tem determinação semelhante. Tá? Então o testamento público, essa questão da solenidade, da publicidade, das testemunhas ouvirem o conteúdo, né? Eu não quero que ninguém saiba, então eu chamo uma testemunha que não costuma falar o que aconteceu. Porque se ela falar, vão saber. Né? Então, o público, o cerrado. O que é o testamento cerrado? Hoje ele não é muito utilizado, é muito difícil pedirem para fazer um testamento cerrado. O cerrado, o testador traz escrito, geralmente de próprio punho, ou às vezes impresso e assinado em todas as folhas. Ele me entrega com 2 testemunhas presentes, eu confiro se não tem rasura, se está em ordem, não leio para as testemunhas, coloco dentro de um envelope, costuro, com uma habilidade, costuro esse testamento, né? Tem a cera que nós colocamos, e no livro fica uma escritura dizendo que eu fiz esse procedimento do testamento cerrado. As 2 testemunhas presentes, elas assinam comigo e com o testador um auto de aprovação
que eu imprimo no verso desse documento que o testador trouxe e todos nós assinamos, só que esse documento fica dentro do envelope. Então eu costumo colocar na folha, no que fica no livro, que no dia 19 de outubro de 2017 eu fiz a solenidade do testamento cerrado de determinada pessoa, ele assinando que recebeu o envelope e as testemunhas assinando também que elas viram, que elas compareceram a toda essa solenidade. Por que eu comecei a fazer isso? Porque quando saiu, quer dizer, do trazer a testemunha na folha do livro, né? Tem um livro antigo lá no cartório que era um caderno. E aí o tabelião ele assinava na linha, ele colocava na linha o nome do testador assinava na frente e pronto, não tinha mais nada. Isso era um registro da entrega do testamento cerrado. É até interessante, né? E aí quando saiu a lei de inventário, eu recebi um advogado que falou assim para mim: eu estava com a escritura pronta para fazer o inventário no extrajudicial, em um outro cartório, e quando nós pedimos a certidão do SENSEC, apareceu o testamento cerrado aí do 17º. O marido morreu, o inventário era dele, e a viúva jura que eles rasgaram o testamento cerrado. E aí como que eu provo não? Né? Como que eu provo que o testamento não existe mais? Aí o advogado me falou: e as testemunhas desse auto de aprovação? Porque ele poderia ter contado para elas o que aconteceu. Eu falei assim para ele: doutor, as testemunhas, quem eram, estava dentro do envelope, dentro do testamento cerrado. Não tem como saber mais quem é, né? Então por isso passei a adotar isso, de colocar as testemunhas assinando também. E uma outra ressalva: quando, nas raras vezes que lavramos testamentos cerrados, eu sempre aviso o testador: se o senhor desistir, se o senhor rasgar, cancelar, volta no cartório e vamos fazer uma escritura de revogação do testamento. Por quê? Esse testamento cerrado ele é informado na SENSEC. Quando abrir o inventário, pedir a certidão da SENSEC, o juiz vai falar: cadê o testamento cerrado? E aí como nós vamos fazer para provar? Então revoga, tá? Gente, isso aqui estava no meu slide lá no final, mas eu me empolgo e não fiz. Então, o testamento cerrado, entrega. Uma outra questão também: o envelope fica com o testador, ele guarda. Se alguém sumir, né, o netinho vai lá em casa: nossa, que envelope bonito, o que será que tem aqui dentro? Abriu, acabou o testamento. O juiz é que tem que abrir no processo, tá? Então, uma vez eu atendi uma advogada, ela falou que era um testamento de uma feira, que era cerrado. Aí ela ligou para mim e falou assim: leva aí para você. Eu falei: não, tem que abrir em juízo. Eu falei: mas de onde veio esse testamento? Ela falou: no convento eles têm uma gaveta com testamento cerrado. E quando as freiras entravam, né, iam para o convento, elas faziam esses testamentos cerrados. Então tem que ter esse cuidado com a guarda desse testamento, alguém saber onde o testador guardou, né, para depois apresentar para o juiz. Tá? Não é comum, mas ele existe. Ele era muito usado para reconhecimento de filhos. Então ficava lá, né, depois que a pessoa morria, aí sim abria e ficava sabendo. Ele é o sigiloso. Ninguém sabe o conteúdo, porque ele não é lido na presença das testemunhas, como o testamento público. Tá? E por fim, o testamento particular. O testamento particular é feito pelo próprio testador, na presença de testemunhas, e ele guarda, entrega para alguém. Quando ele falece, aí sim o juiz tem que ouvir as testemunhas. Então, as testemunhas que pela lei são ouvidas em juízo são aquelas do testamento particular. A do testamento público, dificilmente o juiz vai chamar. Só vai chamar se houver contestação. Tá? Qual o risco do testamento particular? Não fica registro em lugar nenhum. Se alguém destruir, se alguém sumir por boa ou por má fé, acabou. Não existe na central para comunicar que esse testamento tem, né, para ter essa publicidade. Então, assim, eu acho que é o mais frágil de todos eles. Né? Já é aquilo que eu comecei brincando no início. Depois que a pessoa morreu, não tem mais como saber o que ela queria. Se o testamento particular some, ou se declara que é nulo por algum motivo, porque faltou uma solenidade, eu acho um risco muito grande, né? Bom, então as três espécies mais comuns, né? Aí é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo.
é muito comum marido e mulher fazer testamento. Eu deixo o meu disponível para ele, ele deixa o disponível para mim, de modo que o sobrevivente tenha 75% do patrimônio. Podem fazer isso? Pode. O que esse artigo aqui diz que não poderia ser conjuntivo? Os dois testadores no mesmo testamento. Mas se eu faço em atos apartados, cada um o seu, né? Geralmente nós chamamos conversamos, conversa com as testemunhas, lavra, assina e encerra. Depois chamo o outro, a mesma solenidade. No início, logo que eu assumi o cartório, eu não lavrava dos dois no mesmo dia. Aí todo mundo começou a brigar comigo, né? Porque eu tenho que vir 2 dias no cartório, a testemunha tem que vir 2 dias no cartório. E aí eu procurei jurisprudência e o conceito é esse: você pode fazer no mesmo dia, pode um ficar na folha 17, o outro na folha 20 do livro, não há problema nenhum, desde que a solenidade seja feita por cada um dos testadores. Então o conjuntivo seria os dois no mesmo ato, na mesma escritura, o simultâneo ao mesmo tempo, o recíproco e o correspectivo seria um beneficiando o outro. Eu não lembro bem o conceito de cada um deles, mas eu beneficio você porque você também vai me beneficiar, né? Tem uma troca. Isso não pode, tá? Pela lei. Então, geralmente nós fazemos testamento de marido e mulher, geralmente é o mesmo texto, então eles deixam disponível um para o outro, e na falta do segundo, para determinadas pessoas, né? Principalmente quem não tem filhos. Às vezes tem sobrinhos. Aí é muito comum também, é interessante, eles têm sobrinhos, por exemplo. Ele tem bens particulares que veio da família dele e ela tem bens particulares da família dela. O que é comum fazer no testamento? Deixa disponível um para o outro, ou deixa usufruto um para o outro, e no falecimento do segundo, os bens que são da família dela para os sobrinhos dela, e os da família dele para os sobrinhos dele. Aí a redação dos dois testamentos ficam iguais. Porque o que vai acontecer na sucessão da lei? Quando um morre, o outro recebe todo o patrimônio. Quem são os herdeiros do segundo? Só os sobrinhos dele, os colaterais. E aí a família do outro, o patrimônio do outro, não recebe nada. Tá? Então, eu me lembro uma vez que eu fiz o testamento de um casal e eles falaram assim: nós vamos deixar tudo para determinada pessoa, porque depois ela decide para quem vai. Eu falei, bonitinho vocês dois, né? Vocês não querem decidir para quem vai e vão deixar esse encargo para alguém decidir. Não é que eles disseram no testamento, o João decide para quem. Não, eles deixaram para o João, ia incorporar o patrimônio do João e depois o João ia transferir. Bem prático isso, né? Eu não quero pensar, deixa que o outro pense. Mas qual é o outro, digamos, não é um problema, mas o que é ruim nessa história? Se eles deixassem tudo para o João, fariam o inventário dos dois, transferindo para o João. Eu vou pagar 4% de TCMD para transferir dos dois, tudo para o João. Quando o João morrer, eu vou fazer inventário de novo, outra despesa, mais 4% de TCMD para passar esse patrimônio para os terceiros, ok? Uma despesa. E se o João tiver filhos, o que vai acontecer com esse patrimônio? Metade vai ser a legítima dos filhos do João. Então o João só poderia dispor da outra metade, né? Bom, enfim, aí no fim conversei, eles acabaram definindo, eles fizeram essa história no falecimento do segundo, bens particulares de um para a família e do outro para outra família, tá? Então, no nosso testamento conjuntivo. Não, voltei, desculpa. Tô voltando, né? Gente, isso aqui, desculpa. Aqui. Bom, eu acabei comentando isso com vocês, né? Então, o meu testamento ele pode ser em forma de herança, todo o patrimônio, ou em forma de legado. Eu sempre tenho que pensar a questão da legítima e da parte disponível. E o usufruto e nua propriedade. Esse usufruto e nua propriedade eu coloquei porque uma vez também eu fiz um testamento de um senhorzinho, aí ele falou assim pra mim: eu tenho uma mulher que trabalhou na minha casa a vida inteira
e eu quero deixar meu patrimônio para ela. Mas como ela já tem uma idade avançada, eu deixo para a filha, para evitar segundo inventário, economizar tal. Eu falei, mas e se a filha casar e o marido convencer que a casa é deles e que a mãe tem que sair de casa, né? A empregada do senhor. Ele, nossa, é mesmo. Aí o que nós chegamos à conclusão que era melhor fazer? Usufruto vitalício para a empregada e nua propriedade para a filha. Por quê? Dividiu, ficou aquela propriedade bipartida. A mãe ficou com o direito de morar e alugar enquanto viva e a filha com a nua propriedade. Se fosse para vender, teria que vender as duas juntas, né? Se a propriedade fosse inteira da filha, eventualmente ela poderia vender sozinha. Mesmo que tivesse uma cláusula de inalienabilidade, ela entrava com uma ação, cancelava essa cláusula e vendia. Então, com o usufruto da mãe, morar e alugar, a filha com uma propriedade. Quando a mãe falecesse, cancelava o usufruto e aí